aqui nesse segmento de vídeos, um segmento que eu gosto bastante, que se chama Toques da Bolsa, chega ao vídeo de número 124, e nesse segmento eu trago experiências que eu tive no passado com relação à Bolsa de Valores, e essas experiências trouxeram resultados bons para mim, e eu compartilho essas experiências com você. Então veja aqui, aparentemente não está ligado, mas eu vou mostrar o ponto onde vem o toque da Bolsa. Mas o que acontece aqui? BTG Pactual e PagBank, eles estão com perspectivas negativas para a nossa Bolsa. A visão deles, nós vamos dar uma olhada como é que eles estão enxergando isso. E eles têm as suas carteiras recomendadas. E justamente ali no núcleo dessas carteiras é que eu vou trazer a experiência que eu tive na Bolsa, traduzido por toques da Bolsa. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2025, agora são aproximadamente 10 horas e 20 minutos da manhã, e o nosso pregão abriu e, por enquanto, embora ele esteja caindo, ele está numa oscilação estável. Mas é muito cedo ainda. Se mantiver nesse formato, parece que BTG Pactual e PagBank têm razão aí nas suas perspectivas negativas. Eu vou começar aqui por essa notícia da Money Times. Ela é assinada por Giovana Leal no dia 1º de fevereiro de 2025. Aqui está na parte de carteira recomendada. Mas veja, Money Times pertence à BTG e não está aqui dentro da carteira recomendada, tá? Então é curioso. Mas veja aqui, com boas perspectivas de dividendos. Começa assim. Copasa desbanca a CEMIG e entra para a carteira de fevereiro do PagBank. Então, dando um resumo aqui, às vezes a manchete fica um pouco complicada, mas dentro do olhar que PagBank está dando para dividendos, tá achando que a Copasa vai vir a pagar melhores proventos do que a CEMIG. São duas empresas do estado de Minas Gerais, até com perspectiva de privatização, duas boas pagadoras de proventos. No entanto, o olhar está melhor do PagBank para Copasa. O PagBank fez uma alteração na carteira recomendada de dividendos para o mês de fevereiro. Então, como é carteira de dividendos, eles estão com uma visão defensiva aqui. Então, uma coisa que está mais apostando no que ganha em função dos dividendos do que na valorização das empresas. As ações da CEMIG deixaram a seleção para dar lugar aos papéis da Copasa. Copasa, Companhia de Saneamento de Minas Gerais. A mudança, segundo os analistas, se deve ao fato da Copasa ter boas perspectivas de proventos. Então, de repente, se você está procurando por empresas pagadoras de proventos, vale a pena dar uma olhada na Copasa. Nós vamos olhar os resultados da Copasa para o fechamento do exercício de 2024, quarto trimestre de 2024, e vamos ver se é tudo isso que o PagBank está estimando. Mas eles consideram que Copasa está numa situação boa e sem o ruído da justiça que atrapalha a política de desinvestimento da CEMIG. Nós já falamos sobre esse assunto aqui no canal. Essa troca ela ocorre pelo seguinte: tem um ruído aí causado pela decisão da Justiça de Minas Gerais de anular a venda de 15 operações de geração de pequeno porte. Nós falamos sobre isso. Então, o que acontece? Como eles estão numa visão defensiva nessa carteira, eles deram passos para trás. Sai CEMIG e entra a Copasa. Além da Copasa, também tem na carteira aqui o BB Seguridade, Petrobras, ISA Energia e Itaú, fechando o portfólio. Aqui eu deixei em vermelho porque na hora de fazer essa formatação, eu acho que eu acabei me perdendo, Deixei o parágrafo todo disforme, mas isso aqui é um parágrafo só. O banco, o PagBank, ele entende que as empresas escolhidas são boas pagadoras de proventos com visão de longo prazo. Mas é uma visão de longo prazo, mas uma carteira que muda praticamente mensalmente. Esses ativos possuem geração de caixa recorrente e maior previsibilidade na distribuição de dividendos. Então é mais ou menos isso que você, quando procura empresas pagadoras de proventos para colocar na sua carteira, é mais ou menos isso que você deve olhar, se tem essas características, geração de caixa recorrente, previsibilidade de distribuição de proventos, e se ao longo do tempo se tornam boas pagadoras de proventos. Então esse aqui eu acredito, um dos primeiros toques da Bolsa que a gente dá aqui, mas não é o mais importante. Em janeiro, veja, o portfólio ele teve um desempenho superior ao índice de dividendos, o IDIV, e a rentabilidade dessa carteira deles foi de 5,29% só no mês de janeiro, enquanto que o IDIV foi de 3,5%, porque o mês de janeiro foi um mês positivo para a Bolsa de Valores. Também a gente precisa considerar esse aspecto, e aí que depois o BTG vai fazer um comentário esquisito aí sobre esse mês de janeiro e o que se tem de perspectiva ao longo de 2025. E aqui está as ações através das quais eles estão buscando dividendos em fevereiro. Possivelmente isso aqui deva mudar, talvez no mês de março, e consequentemente, se isso muda tão rápido de um mês para o outro, talvez aquela visão de longo prazo não se encaixe exatamente aqui nessa carteira. Mas vejam, eles têm a ISA Energia, uma perspectiva aqui do dividend yield de 3,29%, porque a ISA está pagando em 3 vezes, seus proventos relativos ao ano passado, e pagou no mês de
janeiro, vai pagar no mês de fevereiro e também no mês de março. Então é como se você pegasse praticamente 10% e dividisse por 3, e você comprando, ainda está em tempo de comprar a ISA, você vai ter direito a receber em função do preço da ação, que já está batendo nos R$24. BB Seguridade, por outro lado, dá um dividendo de 6,84, vai pagar bons proventos até de passagem. Só que, claro, subiu demais o preço da ação de BB Seguridade. Porque daí todo mundo já está sabendo aquilo que nós comentávamos no mês passado, no semestre passado. Quando nós dissemos, olha aqui, mostramos o balanço, está vendo que existe aqui uma reserva de lucro muito grande. Isso aí foi feito como se fosse uma espécie, assim, um provimento para as enchentes do Rio Grande do Sul e as queimadas no centro do país, mais a parte da Amazônia, Pantanal e o Cerrado. Então, prevendo todas essas consequências, eles fizeram uma reservinha que virou uma reserva de lucro, que cresceu muito, pagaram menos proventos no primeiro semestre de 2024 e, consequentemente, eles têm muito a pagar. Então, a prestação foi lá para cima e, claro, né, está aqui um dos outros toques da Bolsa. Veja que fica até baixo, que é 6,84%. Mas, na verdade, como nós compramos as ações lá quando o pessoal desacreditou durante as enchentes, os proventos que vamos receber de BB Seguridade vai bater aí na casa dos 11%. Também aqui, né, a Copasa, eles tiraram a CEMIG e botaram a Copasa, uma vez só pagando 12,47% a preço atual. Então é bom dar uma olhada nisso aí se você está atrás dos proventos. Eu não vi os prazos dos pagamentos de proventos da Copasa, mas sempre que sai a gente coloca aqui no canal. Petrobras, como sempre, né, na parte de commodities, é uma pagadora, 15,94%. E o Itaú aqui também, que cresceu muito o preço da ação, reduzindo o seu dividendo para 7,07%. E agora, do outro lado, né, então, nós saímos lá da Money Times, do BTG, e vamos entrar aqui no investidor, que está vinculado com o Estadão, e aqui eles trazem o BTG, né, então é outra mídia especializada trazendo lá do BTG, que falou do PagBank. Então o BTG não tem perspectiva de melhora para a Bolsa Brasileira e recomenda ações defensivas. É interessante aqui, porque como a gente está falando do Estadão, o Estadão, claro, ele é um jornal mais voltado para a questão da política, e como tem a parte de investimentos, eles também herdam um pouco essa característica, e por causa disso que eu gosto de ler as notícias que saem do E-Investidor. Quem assina aqui é o Gene Andrade, ou a Gene Andrade, não sei dizer agora também, é uma notícia do dia 13 de fevereiro de 2025. E veja aqui, o BTG Pactual divulgou nessa segunda a carteira recomendada de ações para fevereiro, com os 10 melhores papéis para investir no período. Como ela é defensiva, eles também estão atrás dos proventos. De acordo com a instituição financeira, quando eu falo proventos engloba tudo, né? Proventos, dividendos, juros sobre capital e talvez algum outro ressarcimento junto, um pagamento adicional. Então, de acordo com a instituição financeira, o cenário fiscal altamente incerto no país, veja que eles vão mesclando, né, com a questão da política. O aumento na taxa de juros e a falta de visibilidade de melhora no curto prazo conduziram à escolha por ativos resilientes e menos ligados à economia doméstica. Então são aqueles que são esses ativos aí que, na verdade, eles oscilam dentro dos seus resultados, oscilam menos, ainda que piore ou até eventualmente melhore a economia do país. Então eles não estão atrelados a isso, eles vão mais ou menos numa linha estável. Se o país está bombando, por exemplo, provavelmente eles vão fugir dessas ações que eles estão colocando, e aí está mais um toque aqui da bolsa, e vão optar por aquelas com tendência de maior valorização. Então veja que eles estão evitando uma exposição mais relevante a varejistas, empresas alavancadas, Taesa, ISA-CETEP são empresas alavancadas, e companhias que possuem geração de caixa mais concentrada no longo prazo. Isso porque, né, você precisa, claro, você vai depender do resultado dos investimentos que são feitos para que atenda às expectativas de geração de caixa. Então eles têm uma carteira recomendada aqui para fevereiro, curto prazo. Aqui, acho que vem a parte principal. A parte principal do nosso toque da bolsa está desse lado aqui. Então o que é que compõe aqui a carteira recomendada deles? Petrobras, a VEG, Eletrobras. Então Petrobras, commodities, né? Petróleo, VEG são os motores, Eletrobras, serviços de energia, Suzano no setor de celulose, BB Seguridade Seguros, por óbvio, Sabesp Saneamento, B3 é do setor financeiro, mas é monopólio, né, por enquanto, da Bolsa de Valores, a Embraer, que é uma exportadora dos aviões, a TIM, que é de comunicações, e a Curve, que eu não estudo muito bem essa empresa. Mas, voltando aqui, veja que essa distribuição que eles fizeram aqui faz um equilíbrio nessa carteira. Nesse equilíbrio você vai ver aqui, VEG 10%, até aqui a TIM 10%. E eles se defendem ainda mais com a Petrobras, botando 15%, e a Curve aqui com 5%. Agora vem o toque da bolsa, porque você vai ver muito se dizer, principalmente os influencers, que você tem que ter uma carteira equilibrada, distribuição de 10%. Se você for ver a carteira aqui do canal, ela é uma carteira
do ponto de vista desses percentuais, ela é bem desequilibrada. Então eu tenho empresas lá com 25%, duas empresas têm quase 50% da carteira e tem outras lá com 3%, com 2%. Só que o que acontece? O que muda é que eles fazem uma carteira só para o mês de fevereiro. Em março isso aqui vai mudar tudo e eles vão realocar isso aí. Então esse é um método diferente. E já as ações que fazem parte da carteira do canal, veja que elas são praticamente as mesmas já faz 5 anos. Ou seja, a visão aqui é de longo prazo. Quando se desafia, eu quero ver alguém com uma carteira de longo prazo. Então a gente pode mostrar a carteira do canal. É uma visão diferente. E o que acontece na carteira do canal? Nós vamos comprando conforme a ação vai se apresentando, conforme a ação vai se oferecendo. Diferente ali que eles reequilibram, fecham a carteira e deixam ela montada, eventualmente fazem algumas compras ali no meio do caminho, mas ela fica mais ou menos assim até o mês que vem, onde eles revisam tudo para fazer uma redistribuição. É um outro método diferente, na minha opinião, mais difícil, porque você precisa olhar e comparar muitos resultados e, consequentemente, né, às vezes o investidor como nós, o pequeno, você não tem tempo para você parar, você vai tomar todo o seu final de semana lendo resultados de empresa quando você às vezes tem o seu trabalho, que é da onde vem o seu principal. Enquanto que você pega um BTG, ele tem lá um conjunto de analistas, várias pessoas que só vivem fazendo isso. Então, muito cuidado quando você ouve esta ideia de carteira equilibrada. Às vezes você não está no mesmo diapasão que essas empresas. O cenário pessimista após o voo de galinha do Ibov em janeiro, que é o que o BTG está entendendo. Em janeiro, o Ibov, veja, diferente do que a gente viu agora com o PagBank. Ibov fechou em alta de quase 5% em reais e 11% em dólar. No cenário interno, o BTG não espera notícias positivas em relação ao fiscal. Na verdade, eu acho que ninguém espera. Aí eu passei demais ali. E não esperamos uma recuperação sustentada das ações brasileiras. Então eles acham que deu esse voozinho aí, mas daqui a pouco vai voltar para onde estava. Para piorar a situação, as taxas de juros estão subindo no país, enquanto as perspectivas para a inflação continuam sendo revisadas para cima, e a gente olha aqui no Boletim Focus. Tem um detalhe aqui interessante no que ele está dizendo, que é nesta parte aqui, situação da taxa de juros que estão subindo. E é curioso, porque mesmo depois do anúncio de subida da taxa de juros, a bolsa continuou crescendo. Então tem algo que não está em sintonia, porque normalmente a gente espera o contrário. E veja, ou seja, subir os juros é uma redução da bolsa. Então parece realmente que foi um voozinho de galinha. E mais, veja que eles têm uma perspectiva pior ainda para os juros no final de 2025, de 15,25% acima do mercado. E aqui nesse parágrafo, que eu não vou entrar no mérito, mas eles têm uma visão que é o seguinte: aqui eles entendem o que deveria ser feito, mas o governo dificilmente fará, porque está entrando no ano pré-eleitoral com uma aceitação da população que está cada vez derretendo mais, ou seja, popularidade em baixa, e com olhos para 2026 provavelmente vai adotar medidas de cunho populista que vai totalmente ao contrário do que eles acham que deveria ser feito. E assim eu fecho esse vídeo dando essa visão, passando vários pontos daquilo que eu entendo, né, foram pontos fundamentais que me ajudaram a chegar até aqui do ponto de vista como investidor pequeno, investidor que trabalha em cunho individual, onde eu tenho muita resistência, principalmente quando se tem leituras que são feitas por empresas que têm um exército lá de pessoas trabalhando por elas. A gente precisa sempre ir com mais cuidado, fazendo pontos mais certeiros, reduzindo o espectro, o espaço, né, onde nós atuamos, porque daí eu acredito, pelo menos assim, a gente tenha um resultado melhor. É o que a gente está vendo na carteira aberta do canal, o método que nós apresentamos aqui. E dito isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.